E falando em conflito, após as últimas declarações de Donald Trump sobre a guerra no Oriente Médio, congressistas norte-americanos tentam agora parar a entrada nos Estados Unidos do conflito, que os Estados Unidos entrem, no conflito de um modo geral. Direto da Flórida, Eliseu Caetano tem aqui mais informações sobre essa movimentação de alguns congressistas contrários à entrada em mais uma guerra, Eliseu? Exatamente, Nonato. Muito bom dia novamente para você, para Paulo e para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 20 minutos, neste momento aqui na costa leste do país. Temperatura no sul da Flórida na casa dos 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, melhor dizendo. Amanhece nesse momento por aqui, manhã de feriado também, assim como no Brasil, e estamos acompanhando todas as atualizações desse conflito que acontece lá no Oriente Médio, mas que impacta e muito a vida aqui nos Estados Unidos também. E lá de Washington, D.C., da capital do país, vem essa informação de que, nesse momento, parlamentares democratas e republicanos, exatamente, incluindo republicanos do mesmo partido de Donald Trump, se uniram em uma frente bipartidária para tentar bloquear a entrada do exército dos Estados Unidos num possível conflito ampliado lá no Oriente Médio, ou seja, numa possível nova guerra, como você e Fabrício Naix, que nosso editor de internacional, estavam conversando há pouco. Existe o temor de que esse conflito se amplie e se torne uma guerra, como foi lá atrás, nos anos 2000, e essa frente bipartidária quer evitar exatamente isso. Esse movimento, Nonato, ganhou força nas últimas horas depois que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou que recebeu autorização para intensificar ataques contra Teherã. Entre os nomes à frente dessa iniciativa bipartidária estão Bernie Sanders, Rand Paul e Mike Lee, que são senadores. Eles alegam que o Congresso nunca aprovou uma autorização formal para a guerra contra o Irã e que o atual cenário pode mergulhar os Estados Unidos em mais um conflito sem fim e de custo bilionário. A reação ocorre após novas trocas de mísseis entre Israel e Irã nas últimas horas e também diante da ambiguidade. Essa foi a palavra utilizada pelos congressistas diante da postura da Casa Branca, porque o presidente Donald Trump tem evitado compromissos públicos sobre o tema, mas disse ao voltar da reunião do G7 que aconteceu essa semana lá no Canadá, que responderá com força se interesses americanos forem atingidos. Um projeto, Nonato, de resolução já foi inclusive apresentado aqui na Câmara para proibir o uso de recursos militares sem a consulta prévia do Congresso. A proposta ainda precisa passar pelas comissões e, claro, pode enfrentar, obviamente, resistência, principalmente entre os setores mais alinhados com Israel e também com o atual presidente Donald Trump. Mesmo assim, essa iniciativa reflete um temor de que os Estados Unidos sejam arrastados para mais uma guerra aberta no Oriente Médio, com possíveis repercussões aqui dentro, no quesito segurança doméstica. Uma ala do Partido Republicano teme que o envolvimento militar impacte negativamente a campanha de reeleição de Trump, especialmente entre os eleitores independentes e libertários. E quando a gente fala de reeleição de Trump, é porque, como o Fabrício Naix, que bem explicou ainda há pouco, daqui a alguns meses vão acontecer as eleições de meio de mandato, Congresso e Senado. E aí a gente usa esse termo, a reeleição de Donald Trump, porque hoje ele tem maioria nas duas casas e ele, obviamente, não quer correr o risco de perder tampouco o Partido Republicano também. Enquanto isso, enquanto a gente está aqui conversando, Nonato e Paula, o Pentágono mantém porta-aviões em prontidão lá no Golfo Pérsico e tropas americanas estacionadas no Iraque e também na Síria, que já foram inclusive colocadas em alerta máximo, de acordo com as agências internacionais de notícias. A comunidade internacional, obviamente, segue acompanhando de perto essa situação e tem uma notícia que vem para agregar a essa situação toda que a gente está explicando aqui nessa manhã, que o deputado Thomas Massie, que é republicano e do estado do Kentucky, publicou agora há pouco no X, o antigo Twitter, que ele afirma nessa publicação que apresentou uma resolução chamado Iran War Powers Resolution. É uma resolução que foi feita em parceria com o deputado Ro Khanna, que é democrata e do estado da Califórnia. Esse projeto de resolução é para garantir que o presidente não possa envolver os Estados Unidos
em um novo conflito, principalmente nesse caso entre Israel e Irã, sem uma aprovação explícita, do Congresso. A justificativa dele foi a seguinte: essa não é a nossa guerra. Ou seja, os Estados Unidos não deveriam ser arrastados para esse confronto. Foram as palavras utilizadas por esse deputado em sua plataforma no X. Ele ainda reforçou, mesmo que fosse nosso conflito, a Constituição americana exige que o Congresso decida se seremos ou não parte dele. Agora, obviamente, existe um contexto aí, né, Nonato e Paula, porque após o acordo de 2015 com o Irã, questões envolvendo o Oriente Médio ficaram tensas, especialmente com riscos de retaliação entre Israel e Irã. Essa resolução que esse deputado conclamou lá no Congresso em Washington é o seguinte: ela exige que o presidente obtenha autorização do Congresso para envolver o uso das Forças Armadas Americanas no exterior, a menos que haja um ataque doméstico, um ataque interno ou uma declaração formal. Estamos em guerra. Esses dois deputados estão clamando por seguir exatamente esse procedimento. Vale lembrar que essa é uma iniciativa bipartidária, mostrando, portanto, que é uma preocupação de ambos os lados no espectro político, com essa vontade aí de limitar o poder executivo e de também evitar aí escaladas militares sem uma supervisão legislativa. A gente vai seguir daqui acompanhando tudo, Nonato e Paula, e eu volto ainda nessa edição do Jornal da Manhã para a gente ir atualizando o nosso ouvinte, telespectador, internauta. É com vocês no estúdio. Obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Eu já vou convidar aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas para que a gente possa analisar esse assunto exatamente. Professor Marcos, a gente teve uma série de outros conflitos aí, por exemplo, o Vietnã, que triste memória para os americanos. Aí tivemos o Iraque, agora há pouco comentava aqui com o Fabrício a respeito dos mortos por lá, mais de 4.000 num conflito que também acabou indicando que não havia armas de destruição em massa. Teve a ocupação no Afeganistão e aí os Estados Unidos saem, o Talibã está de volta lá, entrou para tirar, mas o Talibã está de volta. Então tem vários episódios que estão frescos ainda na memória do americano de envolvimento dos Estados Unidos em algum conflito que não era deles. E agora chama a atenção essa integração dos dois partidos, democratas e republicanos, em uníssono, pedindo que o Congresso tenha que ser consultado, né, professor? Nonato, é interessante você pensar que desde 1945, em todas as guerras que os Estados Unidos participaram, a única que eles venceram foi efetivamente contra o Iraque, que vinha combalido ali depois de 8 anos de guerra com o Irã. Então, o histórico, embora tenha aí uma capacidade militar enorme, na questão de conflitos, os Estados Unidos têm deixado muito a desejar com relação àquilo que eles podem efetivamente fazer, porque existe também todo um fator político doméstico que afeta isso, né? A única coisa que os Estados Unidos não querem ver são corpos de soldados americanos chegando naqueles plásticos pretos, e que eles sempre comentam a respeito disso. E, obviamente, que, neste caso, não há nenhuma agressão aos Estados Unidos que justifique aí você afirmar que vai ter uma guerra. Claro que as pessoas falarem morte aos americanos ou coisa parecida, que se fala muitas vezes e se menciona no Irã, também tem a ver muito com o histórico da relação dos Estados Unidos, que criou enormes problemas no passado para o povo iraniano, e a razão porque até o próprio Shah, na ocasião, Reza Pahlavi, foi praticamente expulso do país na ocasião. Então existem vários fatores nesse sentido, e obviamente para um país que tem uma situação econômica que também não é assim muito auspiciosa com relação àquilo que está acontecendo. Você vê, no ano passado os Estados Unidos têm tido uma inflação elevada, com certeza a elevação no preço do petróleo global também afeta a economia americana, e muito daquilo que Trump prometeu não poderá ser entregue. Segundo, no ano passado, os Estados Unidos gastaram mais com pagamento de juros do que efetivamente com gastos militares, o que denota que a situação econômica do país está difícil nesse processo todo, e obviamente que os congressistas sabem que uma guerra levará a custos adicionais não somente na conta dos Estados Unidos, mas também em tudo aquilo que deriva depois de uma guerra, principalmente criando uma instabilidade ainda maior no Oriente Médio.
uma região que os americanos já há bastante tempo querem deixar um pouco de lado para que possam se dedicar aí à grande preocupação deles, que é a ascensão da China e da Ásia. Então, são vários os fatores que levam esses aspectos que Donald Trump tem que considerar. Obviamente que o próprio movimento dele tem resistência, muitos jornalistas, inclusive o Tucker Carlson, que é um dos grandes apoiadores de Trump, se manifestou contra esta guerra, e o que nós vemos é o seguinte, é aquilo que eu comentei anteriormente. O Henry Kissinger dizia que ser amigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. Esta é a grande dúvida que deve passar na cabeça de Netanyahu ao pensar naquilo que Trump poderá decidir nos próximos dias.